Namastê! Então, agora a gente vai fazer assim uma orientação geral sobre alimentação dentro da perspectiva ayurvédica. Entender por que as coisas devem ser feitas mais ou menos naquela ordem de uma forma bastante sintética, considerando que tem um monte de outro vídeo sobre nutrição, tem aquele de 1 hora dos princípios da alimentação, tem no processo de digestão, mas esse daqui é uma coisa mais aplicada, tá? Então, como é que a gente começa a nossa vida no Ayurveda? De manhã bem cedo, com um pouco de fome, por volta das 9, 10 da manhã com alguma quantidade de fome considerável, por volta de meio-dia com muita fome, por volta de 4 da tarde com uma fome assim consistente, por volta de umas 6, 7 da noite com um vestígio de fome. Isso é o ideal do Ayurveda, que a gente chama de Sama-Agni, que é um metabolismo equilibrado com a dinâmica do Sol, tá? Então, de manhã cedo, o que a gente faz? Normalmente a gente tem assim uma quase comida. Pode ser de repente, se for o caso, se a pessoa estiver num lugar muito frio, um mingauzinho de aveia. Ou pode ser um chá. Na maior parte das vezes vai ser um chá ou com mel para a galera que emagreceu, ou com açúcar mascavo para a galera que quer se sentir mais forte ou mais aterrada. E esse chá normalmente vai ser uma coisa que vai funcionar a pessoa ir no banheiro, às vezes vai ser de trífala, às vezes vai ser de outra coisa, mas vai ser o que vai fazer o teu sistema acordar bem, nutrir todo o líquido que foi de alguma forma perdido ao longo da noite, ok? Então a gente acorda no Ayurveda assim a princípio sem uma fome brutal. Tudo que a gente coloca de erva nesse momento tem efeito de ser extremamente nutritivo, rasayana, que é a nossa palavra, que é de rejuvenescimento. Então nessa hora, se o nosso corpo está com o metabolismo limpo, é a hora que ele tem maior capacidade de assimilação de uma forma consistente para construir tecido e revitalizar o sistema. Aí, tomou essa água morna que foi feito o chá, naquela história de decocção que normalmente a gente já sabe, que a gente explica nas sessões, e aí o que acontece é que você vai no banheiro e evacua, tá? Aquele líquido morno, dependendo da pessoa que for, pode ser leite morno. No meu caso, que eu sou super pita, eu tomo água de coco, por exemplo, tá? Assim, no Rio de Janeiro pode tomar babosa, suco de babosa, também tem aqueles negócios da Forever. Quanto mais natural, melhor. Mas, às vezes, o prático é o que funciona. Então, dependendo de cada uma das constituições, a gente vai ter algum estímulo ao intestino grosso. Isso que é o fundamental. Ou vai ser chá, ou vai ser água de coco, ou o que for, tá? Com a ideia de voltar nosso plasma ao quanto ele precisa. Depois disso, lá por volta de umas... Aí depende do Agni da pessoa. Por volta de umas 7, 8, 9 da manhã, vai depender. A pessoa vai ter uma refeição leve. Isso vai poder ser em casa ou vai poder ser levado para o trabalho, faculdade, o que seja. Essa refeição leve, invariavelmente, vai ser assim, um pão torrado com não sei o que, uma batata doce, cozida com não sei o que, um pouco de granola com um pouco de uva passa, alguma coisa que tenha uma tendência a ser mais secante, tá? Se no caso assim, eu que sou mega pitão, eu como uma tapioca, que é uma coisa assim mais pesada e mais cafa para dar conta da minha lareira incendiária. Mas isso a gente vai ver especificamente para cada caso. O que importa é uma micro-refeição, tá? É uma refeição que vai te levar até as 10 da manhã. 9, 10 da manhã, independente da constituição da pessoa, o sol já está mais bombando, e então isso significa que todo mundo vai ter já algum grau de fome mais saudável do que às 6 da manhã. Se a pessoa acordou com uma fome descacetada é porque ela não comeu bem no dia anterior, ok? Essas 9, 10 da manhã a gente já vai poder ter uma refeição mais substanciosa com alguma coisa de cafa, se for o caso, algum queijo, algum laticínio, alguma coisa assim. O leite lá no início só para a galera que não tem nenhum problema de muco, ou para os vatas ou para os pitas em alguns casos. Beleza, aí 10 da manhã a gente vai ter um lanche legal, que vai fazer assim, você já vai comer com fome, dentro da perspectiva da Ayurveda. Você não vai estar comendo porque te ensinaram que às 7 da manhã você tem que comer alguma coisa para ir antes para o trabalho, ou o que é que seja. Vai ser uma refeição assim leve, mas consistente, mas um pouco mais pesada. Meio-dia, 1 hora, vai ser aquele festival de alimentação, onde a gente vai ter uma alimentação assim, muito consistente, muito direcionada. Para os pitas, se for, vai ser um mega prato. Para os vatas, se for, vai ser uma coisa assim, consistente, com carboidrato, para que aquilo não fermente a proteína mais tarde, na hora vata da tarde. E para os cafinhas vai ser um negócio assim, com bastante folha, bastante feijão, tá? Para deixar ele mais leve, não deixar ele tão pesado durante o dia.
Esse almoço tem que levar a gente, no mínimo, dependendo do horário que for, até umas 3, 4, 5 da tarde. Dependendo se for vata, pita ou kapha, mais ou menos falando. E aí no horário da tarde a gente vai comer a alimentação mais antivata para todo mundo. É o horário feliz dos kaphas. Porque vai ser o horário onde vai ter possivelmente o laticínio, possivelmente a castanha, possivelmente tudo que ele quer comer durante o dia. A gente vai deixar no horário que aquilo daí tem menos chance de dar problema para ele. Ok? Que é quando o sistema está mais seco. Já secou desde 6 da manhã, tá secando. Nossa, mas quando é que para de secar isso? E aí, nesse horário, a cafice é mais liberada, que é o horário do chai. O que os ingleses transformaram como chá da tarde é uma tradição ayurvédica de usar o laticínio já pré-metabolizado com ervas e também sem que fique tão letárgico com chá preto, para que a pessoa tome uma refeição muito simples e muito nutritiva. Então o chai, no Ayurveda, os laticínios, no geral, eles são comidos como laticínios. Ou seja, você come leite com leite, você praticamente come queijo com queijo, você praticamente come o que for de laticínio com laticínio. Raramente a gente sai misturando a torta e a direito, tá? Porque o laticínio tem uma propriedade muito nutritiva, se bem digerido, e altamente catastrófica e alergênica, homogênica pra gente, né? Se mal metabolizado, ok? E por volta das 6, 7 da noite é o horário que ou vai ser um sanduba ou vai ser uma sopa, dependendo de como for e tal. Lá nos 4 da tarde tem o horário das frutas e pra gente, no Ayurveda, a gente tem uma tendência a comer coisas cruas mais quando tá muito quente. Quando tá muito frio, a gente entende que sair comendo fruta assim, a torta direita, a não ser que seja uma fruta mais ácida, dificilmente teu corpo vai pedir uma coisa de natureza fria ou num clima frio já, tá? Então, ainda que as frutas ácidas têm uma tendência a esquentar, elas ainda têm, de alguma forma, uma característica bastante fria, porque elas são bastante éter, porque elas são bastante akasha. Mas isso já é um outro papo, o que significa assim. No Ayurveda, a não ser em clima onde a temperatura está mais ou menos, a temperatura externa está mais ou menos próxima do teu corpo, a gente, no geral, está evitando comer fruta crua. É aquele mamão cozidinho, maçã cozida, banana cozida, porque aquilo dali deixa aquele tipo de alimento mais próximo ao nosso processo digestivo. Ah, mas eu sou crudívoro, não sei o que e tal. Tudo bem. Vamos pensar no gengibre, se você for crudívoro, no sentido que a gente vai botar acne ali junto. Suco de melancia, adora, vamos botar erva doce. Não sei o que, adora, sei lá, vamos botar o que for, cardamomo, pra aquilo dali ficar mais fácil de digerir. Sem que aquilo dali esteja agravando muito teu vata no horário vata. Bom, mas aí já tem outros vídeos sobre isso. 4 da tarde é o horário feliz da vida de todo mundo, onde as coisas mais cafas estão liberadas, em termos, né? Se é para estar liberado em algum horário, vai ser nesse horário. Aí lá por volta das 6, 7 da noite, é o horário onde o Ayurveda, no geral, indica comer refeições mais leves e mais quentes. Não no Rio de Janeiro de 50 graus, mas assim, no inverninho, comer uma sopinha, de repente de ervilha, lentilha, não sei o que e tal. Para o Ayurveda, esse é o melhor horário de comer proteína de uma forma consistente. Ah, mas proteína é um negócio difícil de digerir, não sei o que e tal. Proteína é difícil de digerir, mas se você tem uma refeição de proteína leve, sem muito carboidrato junto, fica muito fácil de digerir proteína. Por que o Ayurveda funciona tanto? Porque ele sabe qual é o melhor horário de digerir cada uma das coisas, tá? Carboidrato é excelente de você comer meio-dia, principalmente, né? Assim como tônica. Se for comer alguma oleosidade, gordura ou qualquer coisa, lá por volta das 4 da tarde. Se for comer alguma coisa mais proteica, ou no início do dia, mas no início do dia a gente ainda não está com o metabolismo tão acordado para encarar esse tipo de coisa, e principalmente mais no final do dia. Uma sopa de ervilha, uma sopa de lentilha, uma sopa de grão de bico. Se você come isso lá por volta de umas 7 da noite, 10 da noite, seu sistema está leve. O problema é de você misturar muito proteína com carboidrato, aí realmente a digestão fica mais pesada, tá? É fundamental a gente isso assim, ao contrário do que todas as granolas e arroz de 7 grãos querem fazer sucesso no mercado, pro Ayurveda, 1 graminha por refeição. O que isso significa? Arroz, trigo, quinoa, aveia, centeio, cevada, cevadinha, painço. Eu sei que esses daí você não conhece, mas tudo bem, qualquer dia a gente chega lá. A gente precisa fazer uma escolha, tá? O nosso processo metabólico para digerir mais de 1 graminha por refeição é muito difícil. Normalmente não funciona.
oleaginosas, os feijões, a gente até consegue, tá? Então no Ayurveda, sempre no nosso almoço vai ser assim, uma gramínea, a milho também está dentro das gramíneas. Vai comer arroz hoje, vai comer trigo hoje. Depois a gente vai aprender o que a cevada faz, o que o milho faz, o que o trigo faz, por que naquele dia você vai comer arroz integral, por que no outro dia você vai comer arroz basmati, por que no outro dia você vai comer arroz não sei o que vermelho. Cada uma dessas coisas o Ayurveda discrimina muito bem. Mas assim, fundamentalmente o que a gente quer numa refeição de almoço, um carboidrato simples, uma batata, alguma coisa assim, uma sobremesa, um carboidrato complexo, que são as gramíneas, uma fonte proteica, que você não vai entupir aquilo dali. Dependendo da pessoa, a gente altera as proporções. Pro Vata vai ficar mais carboidrato, pro Pitta vai ficar mais um outro tipo de carboidrato, e mais os vegetais, mais desintoxicantes. Pro Kapha vai ficar mais os feijões e mais os legumes. Isso depois a gente faz um quadrinho onde as porcentagens vão mudar um pouco. E no final os legumes cozidos. As coisas cruas no Ayurveda no geral, como folhosas e etc., a gente toma com muito cuidado. Talvez porque na Índia comer folhosa seja uma aventura assim, um pouco ousada demais, mas independente se você está produzindo a folhosa no seu quintal ou não, a ideia é que a gente tem que tomar cuidado para aquilo não prender demais o teu intestino, não deixar o teu sistema muito aéreo demais. Tudo que nasce assim, ó, é vata. E a gente, todo que nasce assim, a gente, no geral, para não vatear o sistema da galera, a gente joga ela na panela, dá uma assustada, ela dá uma murchada. E a gente, no geral, come as coisas tipo aquela selga do China Box, sabe? Aquele negócio assim mesmo. Com aquela cara assim, meio que inchada. Então, esse China Box, nesse sentido, é ayurvédico também, ok? Então, o que a gente vai comer nesse de jejum? O que a gente vai comer nesse café da manhã? O que a gente vai comer nesse almoço? O que a gente vai comer nesse lanche da tarde? O que a gente vai comer nessa janta? Qual vai ser o intervalo de cada uma dessas coisas? Qual vai ser a orientação na estação? Tudo isso vai depender da pessoa e qual o estado emocional, o estado do momento de vida que ela está. Mais importante do que isso, numa perspectiva ayurvédica, é saber usar as ervas para fazer a regulação funcional do teu sistema. A gente usa a alimentação para fazer a regulação densa, mais compacta das coisas, e as ervas, cada uma delas para fazer a regulagem sutil, fina do nosso sistema, ok? Então, para a gente viver bem de Ayurveda em termos de nutrição mais densa, a gente precisa saber o que botar em termos de comida densa, junto do que a gente precisa botar de comida sutil, que são ervas, e principalmente dar uma boa atenção para o nosso estado mental e emocional na hora que a gente for comer. No Ayurveda você pode comer tudo certo. Se você comer da forma errada, na ordem errada, você fez mal ao seu metabolismo, de alguma forma. Então, fazer o Nadi Shodhana 2 minutinhos antes do almoço é super bom e fundamental. Da maneira que for mais sincero para você, sempre que você for começar uma refeição, você traz um espírito de gratidão dentro de você. Por existir, por aquela comida estar ali, pelo que for. Tanto faz, tá? O que importa é que todo alimento ele não precisa ser de alguma maneira experienciado pela sua mente, vivenciado pela sua mente a partir de um prisma de gratidão. A comida mais saudável, comida com raiva, é pior do que uma comida horrorosa, comida com gratidão. Ok? Então, para terminar, meu mestre, o Dr. Gay, ele fala o seguinte: Shri Krishna diz no Bhagavad Gita que todo alimento que não é oferecido ao divino é um alimento tamásico. Ou seja, muito mais do que ficar tarado por uma lista isso ou aquilo, sempre que você for sentar para comer, lembre-se que o fundamental é você valorizar aquilo de uma maneira, consagrar internamente aquilo ali, ok? Isso é o mais importante de tudo no Ayurveda, é isso que faz as coisas funcionarem. E aí, Gurudev? Vai ralar o coco pra fazer cocada, vai ralar o coco pra fazer cocada. Shanti.